Hoje vamos falar sobre os Provérbios de Salomão. Provérbios são pequenas frases de sabedoria, pequenos ensinamentos que são passados de uma maneira bem direta e objetiva. E há um livro na Bíblia, mais ou menos no meio do Antigo Testamento, e esse livro só tem frases desse tipo, frases de sabedoria. E esse livro é atribuído ao rei Salomão. Salomão foi um homem extremamente sábio, e nós sabemos disso porque a Bíblia nos conta que Deus chegou para ele quando ele assumiu o trono de Israel, muito jovem. Ele era filho de Davi, sucedeu Davi, que foi um rei muito importante na história de Israel, e Salomão estava meio inseguro, etc. E Deus chega para ele e diz: pede-me o que quiseres que eu te darei. O objetivo de Deus aí, naturalmente, era ajudar Salomão a fazer um bom governo. E Salomão, de forma surpreendente, não pede poder, não pede ouro, não pede prata, não pede força, não pede nada disso. Ele pede sabedoria para saber como conduzir o povo. E Deus se agrada profundamente dessa resposta e dá sabedoria a Salomão, tanto assim que a Bíblia fala que, na época dele, ele era tido como o homem mais sábio pela sociedade daquela época. E Salomão escreveu 3 livros, chamados livros de sabedoria, que estão todos no Antigo Testamento. O primeiro é o livro de Provérbios, que nós vamos falar sobre ele hoje. O outro é o livro de Eclesiastes, que é um livro muito parecido com Provérbios, também com pequenas frases de sabedoria, mas tem um tom um pouco diferente. O livro de Provérbios, que é atribuído à juventude de Salomão, é um livro mais alegre, mais amável. O livro de Eclesiastes, que é atribuído à velhice de Salomão, é um livro amargo, é um livro mais triste, provavelmente mostrando uma pessoa meio desesperançada, uma pessoa meio cética em relação às coisas da vida. E o outro livro de sabedoria atribuído a Salomão é o livro de Cantares, que é um livro que fala do amor carnal entre um homem e uma mulher. Então, é um livro que tem uma natureza diferente. Vamos então ao livro de Provérbios, atribuído a Salomão. Eu digo atribuído porque é possível que alguns dos provérbios tenham sido agregados posteriormente a Salomão, e isso não tem nada de errado. Por exemplo, nos livros que Moisés escreveu, o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro que ele escreveu, fala do enterro dele. Portanto, Moisés não pode ter escrito aquilo. Alguém foi lá e completou e escreveu essa parte. Então, isso acontecia na época, mas a gente sempre acredita que quem quer que tenha escrito livros ou pedaços de livros que estão na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, não importa se aquele texto, aquele pedaço é de Salomão ou não é, para nós o valor é o mesmo. O valor é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Eu queria começar falando de 3 provérbios que Salomão escreveu. O primeiro está lá no capítulo 1, versículo 7. E é um provérbio interessantíssimo, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Outras traduções falam é o princípio da sabedoria. Repara, temor aí não é medo. Temor aí é respeito, é consideração, é levar em conta que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Deus fez tudo, que Deus tem planos, que Deus cobra coisas de nós. Então, esta percepção, esse respeito, essa consideração a Deus são fundamentais para que a gente crie uma filosofia de vida que seja sábia. Por isso, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. O segundo provérbio está lá no capítulo 3, versículo 5, e diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está dizendo é que a fé, e a fé aí não é só acreditar algo, é confiar que Deus é quem ele diz que ele é,
que Ele é todo-poderoso, que Ele sabe tudo, que Ele quer o nosso bem, etc. Essa percepção, essa confiança em Deus, essa fé em Deus, ela é fundamental. E ela que deve guiar a nossa vida, e não o nosso próprio entendimento. Porque, por mais estudada que a pessoa seja, por mais que ela analise a situação, o ser humano é falho, o ser humano tem informações limitadas, o ser humano se deixa levar por aparências e comete erros. Deus não faz nada disso. Deus olha o interior, para Deus não há segredo, e, portanto, quando ele diz que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer. Terceiro provérbio importante está lá no capítulo 3, versículo 12, que diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. A Bíblia nos fala, e Jesus usou isso direto, para a gente se relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Vem daí a oração, Pai nosso que estás no céu. Nos referimos a Deus como Pai. E Deus é nosso Pai. E um pai repreende o filho. Mesmo querendo bem o filho, o pai repreende esse filho quando esse filho comete um erro, quando ele faz algo que não deveria. E a mesma coisa acontece com Deus. Deus nos repreende não porque ele não nos ama, e sim porque, apesar dele nos amar, ele quer nos ver andando no caminho certo. E nós cometemos erros, e nós precisamos ser colocados no caminho certo. Aí estão 3 exemplos de provérbios fundamentais que Salomão nos deixou. E isso dá uma ideia para você da riqueza deste livro. Vá lá na Bíblia, leia o livro de Provérbios, 2 ou 3 por dia, e medite sobre os provérbios. Não é só ler a frase, porque ela não faz eco no seu coração. Medite sobre cada um desses ensinamentos e veja como ele se aplica na sua vida. Agora, eu queria falar sobre uma controvérsia teológica que existe a respeito do livro de Provérbios. Porque lá no capítulo 8, Salomão fala sobre a sabedoria. E há uma grande discussão sobre quem é ou o que é a sabedoria a quem Salomão está se referindo. Eu vou ler o texto para vocês entenderem o que eu estou falando. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Repara que aí Salomão está se referindo à sabedoria como um ser, como uma pessoa. E vem daí a controvérsia. Salomão continua: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento do bom senso. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por meu intermédio, reis governam e autoridades exercem justiça. Repara que aí, aparentemente, há uma outra pessoa a quem Salomão se refere. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então, temos também a prudência, que seria uma outra pessoa. Finalmente, diz Salomão: o Senhor me criou, isso é a sabedoria falando, como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem,
quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava a seu lado. Aí algumas pessoas se referem ao Evangelho de João, que diz assim: e o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, se referindo a Jesus, tudo foi criado através dele, ele participou da criação de tudo. Está lá no começo do Evangelho de João. Então, muita gente acha que Salomão aqui está se referindo a Jesus. Que então, quando Salomão fala que a sabedoria estava com ele, Deus, na criação do mundo, ele está se referindo a Jesus. E tem gente até que usa isso como argumento para falar que Jesus estava junto a Deus na criação do mundo. A outra interpretação entende que isso é apenas uma alegoria. É equivalente a dizer assim: a oportunidade bateu a porta. Oportunidade não é um ser, oportunidade é uma circunstância, uma situação. Como é que a oportunidade bate a porta? A gente transforma uma circunstância numa pessoa. Isso se chama antropomorfismo. Humanizar coisas que não são humanas. A gente vê isso nos desenhos animados, onde ratos falam, patos andam, porcos conversam, cavalos dão conselhos e assim por diante. Dessas duas interpretações, que a sabedoria seria Jesus e a sabedoria é apenas uma alegoria, uma forma de humanizar algo que não tem uma existência como ser, eu prefiro essa segunda hipótese. Não se refere a Jesus, essa passagem de Provérbios, e sim é uma alegoria, é usar o recurso do antropomorfismo para falar de um tema que é a sabedoria. E eu acho que é fácil perceber que a interpretação que Jesus é a sabedoria está errada. E há diversas razões para isso. Por exemplo, se Jesus fosse a sabedoria, quem seria a prudência que mora com ele? A sabedoria mora com a prudência, portanto, a gente precisaria identificar a prudência. Ah, então vai ser o Espírito Santo a prudência? Não faz muito sentido. O texto também que eu li fala que a sabedoria foi criada por Deus, assim como a prudência. Logo, elas não poderiam ser Jesus e o Espírito Santo, porque esses não são seres criados por Deus. São seres da mesma natureza que Deus, é a Trindade. Então, não faz sentido isso. Ora, se a sabedoria não é Jesus, quem é a sabedoria a quem Salomão está se referindo? O que Salomão está tentando fazer aí é revelar que Deus usou de sabedoria quando criou o mundo. Deus é sempre sábio. Deus não poderia ter criado a sabedoria, porque a sabedoria é um dos atributos essenciais do próprio Deus. Assim como Deus não criou a onisciência dele, como Deus não criou a onipotência dele. São atributos que são intrínsecos de Deus. Deus é assim. Deus tem estas características, assim como Deus é eterno. Então, a sabedoria é algo intrínseco, presente na natureza de Deus. Por isso que tudo que Deus faz tem sabedoria. Por isso que a sabedoria estava na criação do mundo. Era isso que Salomão estava discutindo. Ele estava explicando para os seus leitores que a sabedoria é um atributo de Deus, que Deus é sábio. Deus pode dar sabedoria para outra pessoa, assim como Deus pode dar entendimento, Deus pode dar poder, Deus pode dar um monte de coisas para as pessoas, mas aí é Deus dando. A sabedoria em relação a Deus é algo que está nele, é dele. Então, Salomão não fala da sabedoria de Deus como se fosse uma coisa fora de Deus, adquirida por Deus, que Deus teria num dado momento. Não, sabedoria é algo inerente ao próprio Deus. E, finalmente, eu queria ler um texto que está lá em 1 Reis 3:28. E diz assim: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão tinha feito um julgamento e demonstrou uma enorme sabedoria nesse julgamento. E todo Israel viu aquilo, temeu
ao rei não temê-lo no sentido de ter medo, mas sim no sentido de ter respeito, de ter consideração, de perceber que havia ali um homem especial, um homem com características diferentes. E viram que nele havia a sabedoria de Deus. Deus tinha dado a Salomão sabedoria, como ele deu a Sansão força, como ele deu a diversos outros personagens bíblicos, especialmente quando essas pessoas estavam fazendo a obra dele, ele deu a essas pessoas determinados dons, determinados poderes para que essas pessoas pudessem exercer as suas atividades. Aliás, ele faz isso conosco hoje. Deus nos dá dons, nos dá orientações para que a gente possa fazer a obra dele. Então, aí está uma introdução ao livro de Provérbios de Salomão. Você já tem uma ideia melhor do que esse livro contém, do que ele traz de ensinamento e do que ele significa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos recomende a seus amigos, a seus familiares nas redes sociais, porque tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.